Bem-vindos, a gente vai começar. Boa noite, Gi, seja bem-vinda. Deixa eu olhar aqui. Pessoal, a gente vai estar falando, eu vou trazer para vocês hoje a abordagem sobre a função paterna. Eu vou só trazer uma rápida, vamos dizer assim, algumas rápidas informações sobre o que é o pai dentro da visão sistêmica. Hoje eu não estou trazendo nada de neurociência, eu estou trazendo toda a abordagem mesmo na questão de como nós, terapeutas sistêmicos, entendemos a função desse pai. Estou tentando colocar a lâmpada aqui, mas não consigo. Então vai ficar assim. Na hora que ele... eu vou trazer rapidamente, não vou me estender na questão de função do pai, mas porque eu quero, a nossa ideia é entender quando começa essa função do pai, que começa na gestação junto com a mãe. E principalmente quando o neném sai da barriga, nós temos o primeiro período, que é o primeiro modelo de relacionamento dessa criança, que é com a mãe, no período de amamentação, mas esse pai é fundamental. Então, eu quero dar uma olhada com vocês também, algumas informações importantes, no como esse pai é importante no período da amamentação e quais são, vamos dizer, entre aspas, os desafios, os traumas, os problemas que essa criança vai apresentar na fase adulta, quando ela não tem esse pai presente. Combinado? Então, a nossa aula hoje, ela se divide em dois pontos. A função paterna, como um todo, e como começa essa relação da função paterna no estado, mesmo quando essa criança está adulta. Dentro da visão, dessa visão sistêmica, nós entendemos, né, através das orientações, do estudo que o Bert deixou para a gente, que a função de um pai com um filho, ela é vista em termos de fornecer para essa criança o apoio emocional, a orientação e uma estrutura maior. E qual é a estrutura que esse pai traz para a gente? Primeiro, é o pai que provê segurança. É o pai que vai criar um ambiente seguro, de estabilidade para esse filho e também para essa mãe. É esse pai que vai construir, junto com essa família, uma base sólida para o desenvolvimento emocional dessa criança, desse filho. Também é óbvio que a gente tem a mãe, tem a parceria da mãe, nós temos aqui aulas que falam da importância da mãe, da importância da amamentação, só que hoje eu estou focando do pai, certo? Então, é função desse pai também trazer essa orientação, ensinar valores, habilidades, comportamentos apropriados, para que ele possa ajudar esses filhos a se desenvolverem de uma maneira muito mais saudável. E o pai é um grande modelo. É um grande exemplo positivo quando ele tem um comportamento saudável, porque é através das ações desse pai, das decisões desse pai, que vai influenciar todo o comportamento e atitude dos filhos, junto, é óbvio, com esse comportamento da mãe. O pai, como que ele pode nos dar o suporte emocional? Quando ele se disponibiliza a ouvir. Quando ele se disponibiliza a apoiar, a compreender as necessidades emocionais do seu filho, ajudando esse filho a lidar com desafios e com sentimentos. É o pai que coloca limites e regras. E esses limites e essas regras devem ser claros para ajudar esses filhos a entender as expectativas e a importância da responsabilidade e do respeito. Então, essas funções que o pai coloca vai ajudar a garantir que esses filhos possam crescer com uma base sólida de amor, de apoio, de estrutura, que é essencial para o bem-estar e para o desenvolvimento saudável dessa criança até a fase adulta.
E é importante a gente entender, dentro dessa visão sistêmica, que pai, a diferença de pai e de quem exerce a função paterna. O que é o pai? O pai está muito ligado a esse aspecto biológico e formal de ter um filho. É a posição mesmo de paternidade em termos de genética, de papel legal. É aquele que nos dá o espermatozoide vencedor, porque o espermatozoide ele passa por uma briga entre bilhões de outros espermatozoides. E aí, aquele que foi escolhido pelo óvulo da mamãe é aquele que vai gerar a vida. Se fosse um outro, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, nós já nascemos desse espermatozoide que venceu essa batalha com os outros e que foi escolhido pelo óvulo da mamãe. Pai é esse. É esse que deu esse espermatozoide vencedor e nós já nascemos vencedores. Enquanto que a função paterna, ela vai além desse aspecto biológico, porque ela vai envolver o cumprimento de funções emocionais e psicológicas que são necessárias para que esse filho possa crescer saudável. Novamente, quais são essas disponibilidades, esses fatores? O apoio emocional, a questão de colocar os limites, a orientação e a referência de modelo de comportamento. E é importante que a gente possa entender que ser pai biológico, vamos dizer assim, não vai garantir que ele venha exercer uma função paterna saudável, que esteja essa função adequadamente exercida. Para que essa função paterna seja saudável, seja eficiente, é necessário que ele possa se envolver de uma forma ativa nas várias dimensões desse suporte, dessa orientação, dessa modelagem de comportamento, para que ele possa, junto com construir um ambiente saudável e de equilíbrio para o crescimento dos seus filhos. A gente diz muito na sistêmica. Gente, boa noite para quem está chegando agora. Opa! Boa noite. Boa noite, Amanda. A gente diz muito que o pai nos leva para o mundo. É o pai que leva um filho para o mundo. E ele só consegue levar um filho para o mundo quando ele exerce uma função paterna saudável, que é construída de uma forma gradual, durante o período de concepção até os 18 anos. E através de como é essa construção, como esse pai nos leva para o mundo? Primeiro de tudo, na modelagem de comportamento. Se nós entendermos que o pai é um exemplo de comportamento ético, de responsabilidade, e que é ele que mostra como enfrentar os desafios e lidar com situações no cotidiano, esse filho já vai aprendendo com ele a desenvolver habilidades sociais e a desenvolver habilidades emocionais. Durante esses 18 anos da concepção até ele completar os 18 anos, que passa aí um pouquinho, é o pai que vai trazer a educação e orientação relacionada à instrução, a valores, a normas, a habilidades práticas que são essenciais na vida. E isso está incluso a preparação desse filho para tomar decisões, para resolver problemas, para interagir com os outros de uma forma respeitosa e produtiva. Então, você já começa a pensar, nossa, eu tenho dificuldade de tomar decisões. Eu posso ter aí algum emaranhamento? Pode, tudo pode. É o pai também que nos leva para a vida no momento que ele, nos momentos, né, porque são muitos anos aí de construção, que ele vai permitir que a gente possa desenvolver a autonomia. E à medida que o filho cresce, à medida que nós somos crescendo, esse pai gradualmente vai permitindo que esse filho tome mais decisões e vá assumindo as responsabilidades. E esse desenvolvimento de autonomia é fundamental para que esse filho consiga se integrar ao mundo de uma forma independente e principalmente de uma forma confiante. É esse pai que traz o apoio, o encorajamento. Quando o pai oferece esse suporte emocional, esse encorajamento, ele vai ajudar esse filho a enfrentar desafios e a superar dificuldades. Isso reforça a confiança e a resiliência desse filho, porque ele vai se sentir preparado para lidar com as exigências do mundo externo.
A gente vai para a vida também através da força desse pai, quando esse pai estabelece limites. Porque é importantíssimo que esse pai defina e mantenha esses limites claros. Porque limites claros, regras, ajuda essa criança, ajuda esse filho a entender quais são as expectativas sociais e a importância do respeito a regras e às normas. Ele está sendo preparado para uma integração saudável na sociedade. Esse pai nos leva para a vida também quando ele tem um envolvimento na vida social. Quando ele incentiva esse filho a participar de atividades sociais, atividades educacionais, atividades culturais. Essa participação ativa de forma social vai expandir a visão de mundo nessa criança. E principalmente, no pai também, é lógico. E principalmente vai ajudar na construção de habilidades importantes que ele vai usar na vida adulta. Então, esse processo que é importante desse pai nos levar para a vida é um processo dinâmico e é um processo adaptativo. E é essa função paterna saudável que vai exigindo que esse pai vá fazendo ajustes nessas abordagens de relação com o seu filho. De acordo com o filho, conforme o filho for crescendo, essas necessidades vão se evoluindo e a participação desse pai também vai se diferenciando no processo gradual da idade cronológica. Gente, está fazendo sentido? Está dando para vocês? Está ficando claro? Ok. Ô, Bel. Oi. E no caso, você falou de dar o limite, né? Uhum. E quando se dá o limite, mas não deixa você ir lá... Na verdade, você fala só sobre a função, né? Termina de perguntar. Quando o papai dá o limite... Mas não deixa você ir lá descobrir até onde é o limite. Te então, tira. Aí já não é um limite saudável, concorda? Aí ele já pode ser, tá? Que eu estou pegando só nessa frase que você está falando. Pode ser que esse pai é extremamente controlador. Então, ele dá o limite, mas ele exige que você faça do jeito que ele quer. E pode ser também que ele não usou, ele não teve a experiência, então ele dá uma teoria, porque ele não fez na prática. A gente tem que entender o que é esse limite, certo? Porque quando ele dá só regras, ele não está estabelecendo um processo de regras e limite. Ele está impondo a força desse poder da função paterna de uma forma desequilibrada. Tirando a autonomia. Ele tira. Ele chama de poder, ele chama de limite, e ele entende que é um limite. Só que é um limite pautado nos princípios dele, que ele construiu através das crenças limitantes, que ele construiu através das próprias convicções que ele foi construindo em relação a ele e ao pai. Ninguém dá o que não tem, Viviane. Sim. Se ele, vamos supor, esse pai que é controlador e que coloca os limites dentro do que ele acredita, é porque ele também sofreu uma educação castradora. Geralmente é imposta pelo poder do mais forte. Ou ele vai ser um pai muito crítico, certo? Geralmente, o pai que coloca, ele é muito crítico, porque o pai que é orientador, ele vai estabelecer uma relação de orientação. Ele coloca os limites orientando esse filho o tempo todo. Tanto que, se ele orienta, se ele coloca as regras e limites, ele vai deixando esse filho assumir responsabilidades e se tornar independente. Para eu chegar na autonomia, eu tenho que ter independência. Se eu não tiver independência, vou te dar um exemplo de colocar um limite, certo? De uma forma saudável. Está muito frio, está gelado. O que você vai falar para essa criança? Você vai com a blusa vermelha ou você vai com a blusa azul? Ele já está colocando o limite que ela vai precisar usar a blusa por causa do frio. Mas ele está dando essa liberdade para ela escolher. A criança tem que tomar o leite.
O que esse pai, ou até essa mãe, pode colocar? Olha, você quer o leite frio ou quente? Com Nescau puro, com café, geralmente não com café, mas com algum flocos natural. A escolha do leite, do que ele vai tomar nesse leite, é uma forma de já permitir que essa criança tenha escolha, que ela seja independente, que ela vá criando autonomia. Só que ele já fechou, você vai precisar do leite nesse momento. E conforme essa criança vai crescendo, essa criança com 3 anos, ela precisa de um leite. Com 5, 6, 7, já existe outros alimentos que podem substituir esse leite. Entendeu? Tá, você não quer leite? Então vamos olhar, vamos procurar outros alimentos que vão substituir o leite, que vai te trazer a mesma proteína, talvez até maior, em quantidade maior. Então ele vai fazendo essas trocas. Ficou claro? Sim. Agora, quando você chega e você fala assim, olha, você vai tomar esse leite, porque eu estou mandando, e você vai tomar. Isso não é colocação de regras limite, é imposição de poder em cima de um mais forte sobre aquele que é submisso. Nós não estamos construindo valores aqui, nós estamos impondo ponto de vista. Sim. E aí, como que eu vou me tornar adulto? Um adulto totalmente reprimido. Ou eu vou apresentar no meu contato social essa imposição. Tem que ser sempre do meu jeito. Você pega muitos adultos assim. Tem que ser do meu jeito, não pode ser do seu. Esse excesso de controle vem da construção da relação. Qual que é a nossa primeira relação? Com mãe e com pai. E aí nós vamos ter pais críticos, pais superprotetores, e pais orientadores. Qual é o saudável? Pai orientador. Respondi? Sim. Dá para você associar com o que você está me perguntando? Sim, sim. Ok. Perfeito. Obrigada. Muito bem. Então, nós estamos falando, para quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Temos agora, Aloysio, você se tornou o primeiro, mas nós já temos mais um Bendito é o fruto aqui entre as mulheres. Gui, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando de como o nosso pai nos leva para o mundo. Na visão sistêmica, a gente fala muito da força do pai. E essa força do pai, ela está, vamos dizer assim, relacionada com aspectos como aventura, coragem, sucesso. O Bert acredita que a relação desse pai vai influenciar diretamente a nossa capacidade de nós enfrentarmos e buscarmos novos empreendimentos. Quando eu não consigo buscar um empreendimento novo, quando eu não consigo me arriscar em coisas novas, está faltando tomar a força desse pai. Está faltando eu tomar essa força que vem da aventura, da coragem, do sucesso que meu pai traz para mim. Quando eu penso em aventura e coragem, é nessa conexão com meu pai que ele vai me fornecendo um sentimento de segurança, de encorajamento, e que vai nos permitindo que nós possamos sentir confiança, de aventurar, de assumir riscos. Eu sempre falo, né? Quando a criança está andando de bicicleta, a mãe fica assim. Vocês já devem ter visto. O que o pai faz, gente? Empurra! Ele caiu. Quando crescer, você sara. Quando casar, você sara. Essa criança, ela precisa enfrentar. Olha a força desse pai que a gente busca. Então, o pai é visto pela sistêmica como uma figura que vem trazer para a gente esse apoio emocional. Ele vai nos instigar, estimular essa coragem para que a gente possa explorar novas possibilidades. Quando a gente pensa, né, em carreira, quando a gente pensa no sucesso, principalmente no sucesso financeiro, a gente vai buscar esse pai como um modelo de realização e de sucesso. E se houver uma relação positiva com essa figura paterna, nós vamos ter um impulso maior para que a gente possa alcançar esse sucesso na carreira e na vida financeira. É o apoio do pai
que é essa base sólida que vai nos ajudar na construção de uma trajetória de sucesso na nossa vida. Relacionamento amoroso também é a força do pai, porque essa força do pai vai nos influenciar na forma com que nós vamos nos relacionar, como que nós vamos buscar o nosso sucesso no relacionamento amoroso. Um pai que é um exemplo positivo vai ensinar sobre a importância da confiança, do respeito, do compromisso, de elementos essenciais para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis e duradouros, porque ele também tem esse valor, ele também tem esse princípio. E essa influência paterna vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da coragem, no sucesso profissional e financeiro, na qualidade dos relacionamentos amorosos. E essa força que vem do pai, ela é essencial em todas as áreas da nossa vida. Dá para a gente entender, então, que essa força que nós recebemos, ou que nós tomamos do pai, vai ser uma ferramenta fundamental no desenvolvimento pessoal e na coragem, porque quando eu tomo a força do meu pai, eu vou experimentar um senso muito maior de coragem e de confiança. E essa força paterna me ajuda a enfrentar os desafios e explorar novas oportunidades com determinação, com segurança. Vai também aparecer no como eu lido com a carreira e com o sucesso financeiro, porque essa influência paterna é a base sólida para o sucesso profissional. Um pai que serve de modelo de realização, de estabilidade, vai inspirar esse filho a buscar e alcançar sucesso na sua carreira e nas suas finanças. A força desse pai pode representar uma fonte de suporte, de orientação, na busca por metas e por ambições. Também vai aparecer na relação amorosa, nos relacionamentos amorosos que eu tenho, porque a força paterna também impacta a forma com que um filho se relaciona com os outros, especialmente em relacionamentos amorosos. Porque o primeiro relacionamento que ele observa e que ele aprende é mamãe e papai. E se for um exemplo positivo, isso vai ensinar ao filho sobre princípios de respeito, de compromisso, de amor saudável, que vai influenciar numa qualidade saudável dos relacionamentos pessoais. Também vai aparecer no meu sentido de pertencimento, de identidade, porque a relação que eu tenho com o meu pai vai desenvolver em mim um senso de identidade, de pertencimento. Quando eu me sinto conectada, e nós temos que entender que conexão é diferente de eu me relaciono bem. Eu posso me relacionar muito bem com meu pai, mas eu posso não estar conectada ao meu pai. E para eu poder receber essa força, eu tenho que ser conectada ao meu pai. E assim eu consiga honrar essa influência, porque quando eu honro a influência paterna, que eu tomo essa força, eu tenho uma autoestima positiva e uma visão muito mais clara de mim, do meu lugar no mundo. Eu me sinto pertencente. Quando eu pertenço, eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu tenho missão de vida declarada, eu tenho propósito de vida. De vida, certo? Essa força que vem do pai, ela vai oferecer para a gente, então, esse suporte emocional, estrutural, em diversas áreas da nossa vida. E vai influenciar em todas as áreas da nossa vida. Tudo bem até aqui? Tá, qualquer dúvida vocês me perguntam. Aí vocês podem falar assim para mim, mas e quando eu rejeito meu pai? Ou quando eu excluo meu pai? Como é que fica? Para quem já conhece, já tem um domínio maior do conhecimento sistêmico, sabe que vai ter impactos significativos na área da vida de qualquer filho. E esses efeitos vão ser vistos como uma consequência de ruptura no sistema familiar. E vai se manifestar de várias formas. Do mesmo jeito que eu coloquei para vocês, que vai influenciar de maneira positiva, também vai influenciar de maneira negativa. Se nós pensarmos, se nós olharmos para o desenvolvimento pessoal e para a coragem, quando eu rejeito meu pai, posso resultar em uma falta de confiança e de coragem.
Porque se o pai é frequentemente visto como uma fonte de suporte e de segurança, se eu não tenho essa influência, o que vai me faltar? Eu vou lidar com dificuldades de tomar iniciativas, de me aventurar em novas experiências, de determinar metas. Vai influenciar também na nossa carreira, no nosso sucesso financeiro, porque quando eu tenho a ausência da influência paterna, e vai afetar de uma forma muito negativa a forma de nós alcançarmos sucesso na carreira e nas finanças. Porque falta em mim um modelo de realização e de apoio, que pode me levar de uma forma saudável a desafios em encontrar e manter oportunidades profissionais e financeiras. Pode me trazer problemas no relacionamento amoroso, porque a rejeição desse pai vai refletir em dificuldades nos nossos relacionamentos amorosos. Quando eu tenho um problema com a figura paterna, esse problema, vamos dizer assim, pode se manifestar em padrões de relacionamentos disfuncionais, baixa estima, dificuldade em confiar no outro. E tudo isso vai comprometer as parcerias amorosas. Também vai afetar o meu sentido de identidade de pertencimento. Porque a falta de conexão com meu pai, lembra que eu falei há pouco que quando eu tenho a força do meu pai, eu pertenço? Se eu não tenho esse sentido de identidade de pertencimento, significa que eu tenho uma falta de conexão com meu pai. Isso vai afetar a formação dessa criança e do senso de pertencimento. Quando eu me sinto desconectado do meu pai, eu posso gerar uma sensação de incompletude, de insegurança sobre o meu lugar no mundo, sobre o meu lugar na família, sobre o meu lugar na carreira, sobre o meu lugar em qualquer situação da vida. Quando não temos essa nutrição nem do pai, nem da mãe... Peraí que fechou aqui. Quando nós não temos essa nutrição nem do pai, nem da mãe, tem algo a fazer? Sim, tem. O primeiro passo é construir dentro de você essa relação, essa conexão com o pai e a mãe que há dentro de você. É fácil? Não. Porque se você não tem essa relação de pertencimento, de conexão com o pai e com a mãe, você também não está conectado à sua essência. Então, tem todo um trabalho que o primeiro ponto é você se conectar à sua essência. Para você poder vir elaborando de uma forma diferente esse distanciamento com as funções saudáveis de mãe e de função materna e de função paterna que você deixou de ter. Tá? E sem julgamento, sem crítica, sem julgamento. Eu falei no início, né? Ninguém dá o que não tem. Hoje, quem está aqui, eu não digo só na minha aula, quem está buscando conhecimento é porque tem condições, e eu digo até que nós temos merecimento de olhar a vida de uma forma diferente. Então, nós podemos mudar esse conceito e trabalhar nos nossos filhos de uma forma diferente que os nossos pais trabalharam com a gente. Mas os nossos pais, talvez eles não tivessem ou não tiveram oportunidade de ter essa face a face que nós temos com o mundo das informações. Eles não eram da era tecnológica. Hoje é muito fácil você ter conhecimento. A gente está aqui, eu tenho gente do Brasil inteiro. Os nossos pais não tinham essa facilidade. E eles também não tinham um amadurecimento emocional que hoje talvez a gente tenha. Sim, o julgamento é o maior mal da humanidade. O dia que nós abrimos mão de julgar, de criticar e de aceitar, aí sim, a gente sai da resistência. Nós temos que entender que mãe e pai, é porque eu não trouxe aqui a questão do pai em si, eu estou trabalhando na função paterna. Mas mãe e pai que nós temos dentro de nós, eles são perfeitos. Porque a minha mãe me gerou, me nutriu e me deu o sim da vida. O meu pai me deu o espermatozoide vencedor. Só por isso eles já são maiores que a gente. Só por isso eles são perfeitos. Quando eles vêm para a função materna ou para a função paterna, entra aí
a relação de uma pessoa comum. Porque a gente cria uma ideia do pai e da mãe ideal, sendo que nós temos apenas a mãe e o pai real. E esse pai e essa mãe real, eles são pessoas comuns, eu, como qualquer um de vocês. E nós somos criados entre vícios, entre traumas, e a gente gera traumas até agora, que a gente acredita que a gente já entende mais da vida. Imagina eles. Então, o primeiro ponto é entender isso. E depois tem todo um percurso aí de crescimento. Certo? Deu para ter uma noção muito básica, Verônica, da tua pergunta? Sim, Belde, deu sim, obrigada. Bom, nós estávamos falando da rejeição de pai, né? E aí, quando eu tenho essa rejeição, quando eu tenho essa exclusão do pai em mim, é óbvio que eu vou ter um impacto de maneira muito negativa na minha saúde emocional, na minha saúde psicológica. Isso pode me levar a sentimentos de rejeição, de tristeza, de baixa estima. E esses sentimentos, eles vão se manifestar em dificuldades emocionais e comportamentais. E vai resultar em realização não produtiva, vamos dizer assim. É importante a gente entender que quando eu rejeito, quando eu excluo o pai, eu estou abrindo lacunas significativas na vida, em qualquer área. Porque está me faltando a coragem, vai afetar a minha coragem, vai afetar o meu sucesso profissional, o sucesso que eu quero ter no relacionamento amoroso, enfim, na minha identidade, no meu bem-estar emocional. E a reconciliação, voltando aqui para a pergunta da Verônica, quando eu reconcilio com essa figura paterna, é o primeiro passo importante para a minha cura, para o meu equilíbrio, para a minha conexão com a minha essência e com o pertencimento no aqui e agora, onde eu vou determinar a minha função na minha família, no meu relacionamento amoroso, na minha carreira e no mundo. Então, é importantíssimo essa reconciliação. Eu falo que não é dar, não é ressignificar. A gente usa muito essa palavra, a gente tem que entender o que ela significa. Não é ressignificar essa ausência de pai em mim, ou essa exclusão, mas é reconciliar com uma figura paterna, olhando para tudo isso e fazendo diferente. E aí, às vezes, a gente exclui um pai, muitas vezes pelo sentido de ele morreu, né? Pelo sentido de morte. Às vezes ele nos abandonou. E aí, como fica, então, essa questão da função materna em mim? Quem pode exercer essa função materna, essa função paterna? A mãe pode? Sim. Nós temos que entender que nós somos 50% mãe, 50% pai. Nós somos 50% energia feminina, 50% energia masculina. Como mãe, eu posso exercer a função materna e paterna. Um pai, na ausência da mãe, ou mesmo que esteja na presença da mãe, ele também pode, ele também deve exercer a função materna e a função paterna. Quando ele está trazendo, porque quando a gente fala esse pai, que eu falei para vocês que ele é um exemplo de saudável até no relacionamento amoroso, é uma força materna, é uma força feminina. O que não pode é um pai falar, eu sou pai e mãe do meu filho, e muito menos a mãe falar, eu fui abandonada pelo pai dos meus filhos, eu fui mãe e pai. Não, você é mãe. Porque quando você usa essa linguagem, você está excluindo o pai. Seu filho é 50% pai. Se a gente exclui esse pai, a gente exclui 50% desse filho. Então, eu sempre oriento as mães a colocar o seguinte: você é mãe. E como mãe, você exerce a função materna e a função paterna. Do mesmo jeito que o marido tivesse vivo, do mesmo jeito que o seu marido não tivesse te abandonado, fosse presente.
Então, a força, tanto da mãe quanto do pai, ou melhor, a função da mãe e da função do pai, é de exercer essas funções. Quando o pai está presente, é uma força muito maior. Quando o pai está ausente, ou por morte, ou por abandono, ou por qualquer outro motivo, a mãe pode exercer essa função paterna. E aí ela vai trabalhar como? Ela vai fornecer segurança, ela vai fornecer estabilidade para esse filho. Ela vai construir essa base segura e estável para esse filho, como um pai. E isso vai incluir criar um ambiente previsível, consistente, seguro, que é fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico de uma criança. Ela vai incentivar essa coragem, essa autonomia. Mesmo que uma mãe não possa ter, e acho que isso é muito importante da gente considerar, mesmo que uma mãe não consiga ter as mesmas características associadas de forma tradicional a esse pai, ela pode sim incentivar um filho a explorar novas oportunidades, a tomar riscos calculados, a desenvolver a autoconfiança. Através do quê? Ou como? Apoiando esse filho nas iniciativas, nos desafios, ajudando a ele desenvolver coragem, ajudando ele a ser independente, a construir a sua autonomia. Para isso, ela também precisa ser um modelo de realização e de sucesso. De sucesso na própria vida, em primeiro lugar, para que esse filho veja nela um exemplo claro de sucesso. E aí ela vai superar, vai demonstrar através dos desafios uma tomada de decisão mais saudável, mais equilibrada, vai buscar objetivos para ser um elemento inspirador para esse filho, vai ajudar esse filho a formar uma visão muito mais positiva sobre si mesmo, sobre o sucesso na vida amorosa, na vida profissional, na vida financeira. Vai ensinar também sobre relações e valores. Vai ensinar também como são essas relações, esses valores com princípios saudáveis, com respeito em todas as áreas da vida, que é importantíssimo para o desenvolvimento de relações amorosas, bem-sucedidas, assim também na carreira, no sucesso. Compartilhar princípios de compromisso, de respeito, de comunicação, mas uma comunicação assertiva. Também ajuda esse filho a moldar uma relação positiva com as outras pessoas. Vai ser um apoio emocional e psicossocial, porque uma mãe também pode oferecer apoio emocional e psicossocial. Também ela pode ajudar um filho a lidar com sentimentos de perda, de tristeza, de insegurança, a aceitar essa, vamos dizer, essa ausência paterna, independente do motivo. E a presença constante desse carinho, da aceitação da própria mãe, vai ajudando a criança a construir autoestima e uma segurança emocional. Também vai ser uma busca, e isso é muito importante da gente olhar para isso, que ela vai ser uma busca de suporte externo. E quando necessário, ela ensinar a esse filho a buscar o apoio, e ela mesma pode fazer isso, que é buscar o apoio de figuras masculinas positivas na vida desse filho. Pode ser um parente, pode ser um mentor, pode ser um profissional, pode ser um terapeuta, pode ser um professor. Alguém que ela saiba que vai ajudá-la nessa representação de apoio dessa figura masculina que talvez falte no seu filho. Isso vai ajudar a oferecer uma variedade de perspectivas e de experiências que vão complementar o papel paterno. E aí a gente vai entender que, mesmo que tenha vamos dizer assim, que a presença paterna tenha um papel muito específico, muito direcionado, uma mãe também pode desenvolver ou desempenhar um papel abrangente, de uma forma adaptada, mas abrangente, para atender às necessidades emocionais e práticas de uma criança, de um filho, onde ela vai construir, ela vai ser esse elemento de suporte, de segurança, de orientação em várias áreas da vida. Tudo bem? Concordam? Dúvidas? Se alguém quiser fazer alguma colocação.
Bom, eu pego muitas pessoas, e quem é terapeuta também vive isso como eu vivo, de pessoas que entram no consultório e que têm a rejeição do pai dentro de si. Porque às vezes esse pai não morreu, às vezes esse pai não abandonou fisicamente, mas alguma coisa na relação, algum ponto nessa relação ficou truncada, e esse filho passa a rejeitar esse pai dentro de si. Que na visão sistêmica, a gente fala, você não tomou a força do seu pai, você não construiu uma conexão saudável com seu pai. Quando eu rejeito o meu pai, ou quando alguém rejeita o pai, também vai ter implicações significativas, mesmo quando a parte da influência desse pai é considerada separada da contribuição da mãe. Segundo a visão sistêmica, o pai representa conexão com a ordem, com a autoridade, com a estrutura. E se uma pessoa rejeita essa parte do pai dentro de si, o que ela está rejeitando? Quais são as dificuldades que ela vai enfrentar? Que está relacionado, primeiro de tudo, à posição pessoal. Posição pessoal dela com sucesso, com a capacidade de se estabelecer na vida. Tá claro isso, gente? Porque é um ponto, né, fundamental. Então, especificamente essa perda vai se manifestar no sentimento de pertencimento, porque se eu rejeito meu pai, eu posso criar uma sensação de não pertencimento, de desconexão com a minha própria história, com o meu próprio eu, quem sou eu, com a minha própria identidade. Vou ter inúmeros profissionais, porque a influência desse pai está frequentemente relacionada ao sucesso, como eu já disse, à realização profissional. Se eu rejeito essa parte em mim, eu posso estar rejeitando e vou ter dificuldades na carreira, na realização de objetivos. Vou ter dificuldades também no relacionamento, porque se há problemas em relacionamentos pessoais e profissionais, já que o pai também representa essa capacidade de estabelecer limites, estruturas, autoconfiança, autoestima. Eu rejeitei o meu pai, eu estou afetando a minha autoestima, a minha autoconfiança. E aí eu vou ter dificuldades em me afirmar, em reivindicar o meu lugar no mundo, naquele local, naquela função que eu estou desenvolvendo, que eu estou desempenhando. E mesmo que eu tenha uma influência positiva da minha mãe, uma influência materna positiva, quando eu tenho essa rejeição do pai dentro de mim, eu vou ter efeitos negativos, muito abrangentes, tanto na minha vida pessoal, profissional, de uma forma geral, nos conteúdos da minha vida. Muito bem. Como eu fortaleço a figura do meu pai dentro de mim? Né, buscando lá a questão da Verônica, que eu falei que o primeiro ponto é ela encontrar esse pai saudável e essa mãe saudável dentro dela. Primeiro ponto, quando eu encontro esse pai dentro de mim, eu reconheço a importância do pai. Eu aceito, eu reconheço a contribuição da presença desse pai na minha vida, mesmo que ele seja adotivo. Isso é fundamental. Isso inclui valorizar o papel dele na formação da minha identidade, dos meus valores. Não tive uma função paterna. Como eu posso construir essa identidade e esses meus valores? Começa pelo reconhecimento da importância desse pai. Respeito e honra. Quanto mais eu cultivo o respeito e a honra pelo meu pai e pela função que ele desenvolveu em mim, mesmo que não tenha sido de uma forma saudável, mesmo que haja diferenças e conflitos. Eu posso aprender a honrar e respeitar através de rituais simbólicos. Eu posso criar um espaço de gratidão no meu coração. E aí, reparar relações. Como assim? Trabalhar para resolver conflitos em mim, buscando a reconciliação com esse pai que eu tenho aqui dentro de mim, com a ideia da construção desse pai que eu construí aqui, mesmo que seja só interno. E às vezes isso significa liberar esse pai da função paterna que ele não exerceu de uma forma
saudável. Soltar as mágoas passadas. Aceitar que o que ele me deu foi o suficiente. Se ele não fez diferente, é porque ele não conseguiu. Quando eu entendo isso, eu começo a adotar qualidades mais positivas, porque eu vou identificando, eu vou adotando quais são as qualidades positivas que estão associadas à figura paterna saudável. Liderança, responsabilidade, estrutura, limite, e eu posso, como adulta, ir incorporando tudo isso, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. É fácil? Não. Ninguém falou que é fácil, mas é possível construir essas habilidades dentro de mim como adulta. E aí eu vou conseguir desenvolver autonomia, fortalecendo essa própria autonomia, essa própria independência, essa capacidade de tomar decisões, que muitas vezes está associada à influência desse pai. Talvez um pai que eu não tive. Mas isso envolve assumir a responsabilidade hoje, pela minha vida e pelos meus objetivos, determinando quais as metas que eu posso construir a partir de agora. Aí sim eu vou estar preparada para praticar o autocuidado e a reflexão. Para isso eu preciso de dedicar um tempo, deixar um tempo para o meu autocuidado, para refletir como é ou como foi a relação com meu pai. Qual a influência da relação do meu pai que eu estou trazendo para a vida? Eu posso meditar, eu posso fazer terapias, eu posso acessar sentimentos para que possam ser fortalecidos essa parte interna de falta de pai. Eu preciso, é necessário integrar e fortalecer essa influência paterna dentro de mim. É dentro de mim que eu preciso trazer a força desse pai, para que eu possa ter um senso muito mais profundo de estabilidade e de propósito. Quando eu penso, então, agora eu vou voltar, eu quero ir agora lá para a parte emocional, para a nutrição emocional que a gente recebe desse pai. Para isso, eu preciso entender que desde a hora que eu saio da barriga da mamãe... Oi? Desde quando eu saio da barriga da mamãe, a primeira relação que nós vamos ter com a nossa mãe é no período de amamentação. A minha mãe constrói a nutrição emocional no momento da amamentação. Mas ela precisa desse pai para que essa nutrição emocional seja saudável. Qual é a função desse pai na construção dessa nutrição emocional? Primeiro momento é como presença, estando disponível. O envolvimento desse pai desde o início da vida do bebê é importantíssimo. Se possível, a presença física, mas principalmente a presença emocional desse pai, para contribuir para o sentimento de segurança e de estabilidade. E como esse pai pode estar presente, eu vou falar mais com mais detalhes, mas esse pai está presente emocionalmente quando ele dá apoio a essa mãe. O pai desempenha uma função fundamental no apoio emocional a essa mãe. E esse apoio vai impactar de forma muito positiva o bem-estar do recém-nascido. Porque um ambiente familiar harmonioso, que tem um suporte emocional adequado, vai beneficiar a saúde emocional desse bebê. Vínculo afetivo. O desenvolvimento desse vínculo afetivo forte entre pai e filho ajuda na formação de uma base emocional segura, porque tem interações carinhosas, afetuosas, tem o segurar, o falar, o brincar com o bebê, que é essencial. Hoje a gente tem vídeos mostrando como o pai, quando ele fala com o bebê, como o bebê reage dentro da barriga da mãe. Imagina fora, olha a importância desse pai. Já no primeiro período, né, logo ali que o bebê nasce, esse pai já começa a demonstrar para esse filho um modelo de comportamento. Porque o pai é um modelo de comportamento emocional saudável. E quando ele tem uma boa interação saudável com esse bebê, e também com os outros membros da família, ele já está ensinando esse filho a lidar com as emoções e com os relacionamentos.
Essa presença constante, essa proteção que o pai oferece, vai contribuir para uma sensação de estabilidade, de segurança no bebê, que é um fator fundamental, um fator crítico para o desenvolvimento emocional dele. Reconhecimento, validação das emoções, das emoções, da necessidade desse bebê pelo pai. Isso contribui no desenvolvimento da autoestima, na capacidade de regulação emocional desse bebê. Comunicação, interação. Através dessa comunicação aberta, cheia de carinho, afetuosa, do pai com o bebê, já está sendo construída uma relação emocional saudável. Como esse bebê entende? Pela linguagem do pai, pela linguagem corporal do pai, pela linguagem verbal do pai, o tom de voz, a expressão facial do pai. Tudo isso está relacionado a uma construção de bem-estar emocional com o bebê. Também uma participação ativa no cuidado. Quando o pai se envolve ativamente nas rotinas diárias de cuidado, como alimentação, troca de fralda, banho, são situações que formam vínculo e que contribuem para a nutrição emocional. E muitas vezes o pai não faz isso, não deixa. Infelizmente, a gente pega situações onde essa mãe não deixa esse pai chegar até o filho. Certo? É um outro assunto, a gente até pode falar numa outra situação, quando essa mãe não permite que esse pai chegue até o seu filho. Mas é importante a gente olhar para isso. E esses pontos vão refletir na importância do papel desse pai na formação emocional do recém-nascido, como as suas ações, a sua presença, que vai afetando profundamente o desenvolvimento do bebê. A função desse pai na nutrição emocional desse filho recém-nascido é fundamental. Vou reforçar, o pai proporciona segurança, estrutura, apoio emocional, tanto para o bebê, mas para a mãe também. É ele que ajuda a criar um ambiente seguro e estável, que é essencial para o desenvolvimento emocional do bebê. E, além disso, a sua presença e o seu envolvimento desde o início fortalece os vínculos familiares, contribuindo assim para um senso de pertencimento, de identidade da criança, como eu já falei anteriormente. A relação do papai nessa nutrição emocional, principalmente no período de amamentação do bebê, é muito significativa. Mesmo que a gente entenda que o ato de amamentar é apenas físico e que é realizado só pela mamãe, nós temos que entender que o impacto da presença do pai envolve vários fatores. Primeiro, porque ele pode ser um apoio emocional e prático à mãe durante o período de amamentação, ajudando essa mãe a se sentir confortável, oferecendo-lhe água, lanche, criando um ambiente tranquilo, acolhedor. Isso vai ajudar a mamãe a reduzir o seu estresse, reduzir a sua ansiedade. E isso vai fazer o quê, gente? Vai melhorar a produção de leite dessa mãe. Vai tornar essa experiência muito mais saudável de amamentação. Um ambiente saudável emocionalmente, né, é benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê. Enquanto a mãe amamenta, esse pai pode aproveitar para criar um vínculo com o bebê de outras formas, acariciando suavemente a mãozinha, a cabecinha, falando, cantando para o bebê. Olha que delícia! Isso ajuda a incluir o pai nesse processo de nutrição emocional. Também a troca de turnos de descanso. O pai pode assumir outras responsabilidades, sim, permitindo que a mãe descanse entre as sessões de amamentação. Isso vai garantir que a mãe esteja menos cansada, mais disponível emocionalmente para o bebê. Participando das rotinas de cuidado, como eu falei também, é importantíssimo. Sendo esse suporte emocional direto para o bebê, porque é a presença dele e o contato físico desse pai, durante e após a amamentação, que pode proporcionar a essa criança uma sensação de a mais, de adição de segurança, de bem-estar emocional.
Quando esse pai tem essa interação positiva, tanto com o bebê quanto com a mamãe, durante esse período de amamentação, ele vai criando, vai gerando padrões de relacionamento saudável, que vai influenciar o desenvolvimento emocional e social dessa criança a longo prazo. É importantíssimo que o pai entenda que a sua função é fundamental na criação desse ambiente emocional nutritivo durante a amamentação, principalmente no período do recém-nascido, onde ele vai ser o apoio efetivo a essa mãe e vai ter um envolvimento direto no cuidado e no vínculo com o bebê. Tudo bem? Vocês gostariam de colocar alguma pergunta, fazer alguma pergunta? Oi, Heloísa. Ô, Béldia, só um ponto que você tocou aí, achei muito interessante e acho que vale a pena dar uma reforçada, no sentido dessa missão, do papel do pai referente ao criar o vínculo com o bebê, né? Que eu atendo muitos, né, casais gestantes e nós fazemos muitos exercícios e orientações desde da concepção, criar esse vínculo com o bebê, né? Esse pai criar esse vínculo com o bebê, através de exercício, através de toque, através do conversar com o bebê, que nós sabemos que o bebê ele é senciente, ele percebe tudo que está acontecendo do lado de fora, e ressaltar esse ponto que você falou, dessa proteção e de proporcionar essa segurança, né, para a gestante. O quanto que, emocionalmente, essa gestante, estando bem, se sentindo protegida, o quanto que esse bebê também se sente seguro e protegido em função dessa ação do pai desse mundo externo, entendeu? Vindo desse externo. Né? A gente vê muito, eu atendo muito nos casos das gestantes, e é muito novo isso para o pai, para o homem. Verdade. Não é, Béldia? Muito. Né? Essa consciência, a importância que ele tem desde a concepção, porque muitas vezes as pessoas, ou os homens mesmo, né, ainda traz aquela consciência, não, depois, eu vou entrar no contexto depois do parto, depois que ele nascer. E, na verdade, não é assim que funciona. Né? Funcionalmente, tendo uma relação funcional, e o vínculo vem lá desde da concepção, né? Desde a concepção. E é muito importante, né? Tanto que a gente fala que nós somos pai e mãe, e não é só no aspecto biológico, é no aspecto afetivo. E se esse pai está presente, nutrindo emocionalmente essa mãe, a criança é resultado dessa nutrição emocional saudável. Né? Eu acredito muito que está mudando, porque historicamente, cuidar dos filhos era uma função essencial de mãe. Então, aí nós temos até uma mudança no processo social e político, onde essa mãe e esse pai estão vindo, eu vejo mais assim, uma relação de igualdade. Falta muito? Falta muito. Mas, olha, hoje nós estamos em 12 pessoas, né? A Patrícia saiu, estivemos aí por alguns momentos em 13 pessoas, olhando para a importância desse pai como nutrição emocional num período de amamentação, logo ali no recém-nascido. Olha que coisa linda. Com certeza, nós, 12 pessoas, já estamos fazendo diferença na onde a gente quer passar, porque a gente vai levando. Se todos estão aqui e não saíram, é porque todos acreditam nessa função nutricional do pai. Então, é conversando com um amigo, é no consultório, a gente vai levar essa importância de uma forma muito mais efetiva. Da importância do pai na relação nutricional. É nutrição emocional mesmo, não é só presença física. E aí você falou, né, do carinho e tal, e é isso que eu estou trazendo agora. Como que esse pai vai construir presença e conexão, que são elementos fundamentais nessa função paterna no período da amamentação. Primeiro ponto é no contato físico, como você falou, Luiz. É no carinho, é no acolhimento, acariciando, segurando, carregando o bebê. É na conexão física, de uma forma
reconfortante, de uma forma saudável para o bebê. Começa por aí. Esse contato, conforme ele é pego pelo papai, né? Ele se transmite segurança, se transmite amor. Pele a pele, o contato com a pele. Lembra não, com certeza vocês conhecem o método canguru, onde o papai e o bebê, principalmente o pai, pode acalmar o bebê, estabilizar a temperatura corporal, os batimentos cardíacos, além de fortalecer esse vínculo emocional. O método canguru é para o pai também. A participação em rotinas, como eu já falei, participa de banhos, participa de troca de fralda na hora de dormir, canta para esse bebê, oferece oportunidade de contato próximo, fazendo com que esse bebê se sinta amado mesmo, cuidado tanto pelo pai quanto pela mãe. Você também falou da questão da voz, né? A voz, a comunicação verbal, onde ele vai falar, ele vai conversar, ele vai cantar, porque a voz do pai já é familiar, já é reconfortante para o bebê, principalmente quando esse pai participou do período de gestação. Então, esse bebê já conhece essa voz durante os 9 meses que ele esteve lá na barriga da mamãe. E quando esse pai segura esse filho de uma forma carinhosa, que ele canta para o bebê para acalmá-lo, para contribuir para o desenvolvimento emocional e cognitivo, a gente entende, a gente sabe que o bebê é capaz de conhecer a voz. Não só do pai, de alguns familiares, mas principalmente de vozes que correspondem a laços positivos a ela nesse período de gestação. O papai pode já começar a ler histórias para o bebê, ou simplesmente conversar com ele, criar essa conexão emocional. Isso também estimula o desenvolvimento linguístico da criança. Através de vínculo e afeto, quando ele expressa o seu afeto com um beijo, com um abraço, fortalece essa sensação de segurança e de pertencimento. Dando atenção, respondendo, né, estando presente, atento às necessidades desse bebê, respondendo de forma positiva aos sinais de desconforto, de fome, também vai ajudando esse bebê a construir confiança, senso de segurança. E a própria nutrição emocional, que começa lá no suporte à mãe. Quando esse pai apoia emocionalmente a mãe durante a amamentação, ele vai criando esse ambiente tranquilo, harmonioso, que beneficia a mãe e beneficia o bebê. Então, a presença de ambos, papai e mamãe, de uma forma calma, de uma maneira calma, positiva, ajuda a mãe a se sentir apoiada e vai reduzir o estresse. Qual é o resultado? Uma experiência de amamentação muito mais agradável. E esse pai, ele vai construir uma participação ativa quando ele mostra interesse e envolvimento no cuidado desse filho, nessa jornada de amamentação que a mãe tem, fortalecendo esse vínculo familiar de uma forma total. Oi? Pode falar. Não, só para ilustrar, Béldia, ontem eu recebi um vídeo muito lindo e demonstrava exatamente isso que você falou. Um recém-nascido chorando, e o papai pegou, acolheu e começou a conversar porque a mãe estava no banho. E aí esse pai começou a falar, olhando, né, para o bebê, olha, a mamãe está no banho. Olha que assim que ela sair, ela vai dar o seu mamar, o seu leite. E começou a conversar, dialogar com essa criança, com aquela amorosidade. Essa criança parou de chorar e começou a olhar para ele assim, sabe aqueles olhinhos, sabe, de reconhecimento e de gratidão, de ser acolhido. Então, de achei ter a sua necessidade emocional ouvida, né? Exatamente isso que você falou, essa conexão, né, paterna, e o quanto que a criança é recém-nascida, tinha, acho que 1 semana, né, parece. O quanto que ela reconhece a voz paterna. E o quanto ela se sentiu amada ali, nela ser acolhida, né? Compreendida, né? Daquele choro dela, ela sentiu compreendido na fala dele, não é? Uhum. Exatamente, é lindo isso. Porque a criança, a gente fala, ela não tem capacidade de abstrair, mas o que é abstração? Quando ela recebe amor, o amor abstrai tudo. Oi, Claudinha, pode falar.
E completando essas falas, o adulto fica muito mais saudável, e o adulto, e a gente percebe, né, com a dinâmica que acontece, ainda acontece muito, né, que o pai só vai ter esse encontro com o filho depois da barriga, depois que nasce, e às vezes até um pouquinho depois vai ter medo de se segurar, eu tenho medo de não sei o quê, e a mãe dá aquela afastada. Aquele adulto que isso está no inconsciente, ele pergunta dessa conexão com o pai. Eu tenho alguma coisa em mim que não encaixa com meu pai. E às vezes está nesse momento aí que vocês estão falando agora, né? Perfeito. É isso mesmo. E eu vou reforçar tudo isso que eu já falei, que o Aloysio falou, que você está falando. Porque, assim, ó, mesmo que ainda seja uma porcentagem muito grande de pessoas que atribuem a mãe como a fonte, né? Ou talvez até a única fonte fornecedora de alimento para uma criança através da amamentação, hoje nós estamos discutindo uma função nutricional desse pai. E como é que ele vai construir? Muita coisa a gente já falou aqui. Primeiro, começa no apoio emocional à mãe, quando ele tem uma presença confortante, que ele se coloca presente, envolvido emocionalmente, apoiando essa mãe, aliviando o estresse, a pressão que essa mãe pode sentir durante esse período de amamentação. Novamente, um ambiente tranquilo e positivo facilita a produção de leite da mamãe e o seu sucesso na amamentação. Conversando, comunicando, conversando abertamente com essa mãe sobre o seu sentimento. Muitas vezes, a gente foca tanto no bebê que a gente esquece do apoio à mãe. Qual é o sentimento dessa mãe? Qual a preocupação que ela tem? Quando esse pai se coloca presente, ele vai ajudar a criar esse espaço seguro para que essa mãe possa expressar as emoções e as necessidades dela também. Isso é um fortalecimento de uma parceria, de um trabalho em equipe, né? E é óbvio que reflete de uma forma muito positiva nessa atmosfera do lar. Na própria construção do vínculo que a gente já falou, através da participação de rotinas, do contato físico, no contato da voz, quando ele constrói esse ambiente seguro e amoroso, através de segurança, de proteção, e uma presença constante e protetora, né, na criação desse ambiente, na estabilidade emocional, porque quando ele demonstra estabilidade, calma, que ele ajuda a criar essa atmosfera emocional, o Aloysio citou o vídeo, o bebê é sensível ao ambiente, a tudo que está acontecendo em volta dele. Do mesmo jeito que ele constrói memórias de dor, ele também constrói memórias de amor. Então, e como esse bebê é sensível, ele vai, vamos dizer, aspirar esse estado emocional desses pais. Isso influencia, como a Cláudia falou, no bem-estar emocional a longo prazo. O pai também constrói essa relação de nutrição através da própria modelagem desse relacionamento saudável. Porque ele está ali construindo um exemplo de relação saudável, nessa interação amorosa e respeitosa com a mamãe, com o bebê. Isso é a base, gente, é base para o desenvolvimento de uma habilidade saudável, social, emocional. Tem o trabalho de equipe, tem esse envolvimento ativo desse pai. E quando eu falo envolvimento ativo, eu estou trazendo para esse bebê informações, educação, aprendizado. Aí vocês podem falar, mas e quando os pais não têm? Procura cursos. Hoje nós temos inúmeros cursos de preparação para paternidade, de preparação para maternidade, falando especificamente das necessidades de ajuda. Hoje o pai, vamos dizer, é mais fácil para ele procurar informações, para ele aprender a exercer a função paterna de forma mais saudável. E mesmo que ele fique pouco tempo com o bebê e com a mãe, se ele conseguir transformar esse pouco tempo, ou o tempo que ele puder, em qualidade, que ele possa estar realmente presente, parceiro no cuidado do momento de lazer. Isso é fundamental também. Não importa o tempo que esse pai passe com essa mãe ou com essa criança, mas que ele faça desse tempo
um momento de qualidade. Isso desenvolve a criança uma base sólida para que ela possa ter realmente um crescimento saudável, tanto físico quanto emocional. Como que esse pai, então, apoia a mãe? Na presença, na disponibilidade, estando presente quando ele está fisicamente, durante a amamentação, ou criando esse momento de apoio. Como que é estar disponível? É estar na presença física para ajudar, para apoiar quando necessário. Esse vídeo que o Aloysio citou é uma ilustração, é um exemplo claro desse pai estando disponível como parceiro dessa mãe e também assumindo a sua função paterna, porque ele foi lá, ele incluiu a necessidade desse bebê, ele atendeu o choro desse bebê. Ele pode até não ter preparado a refeição, mas ele assumiu a necessidade de confortar esse bebê. Olha que apoio prático que ele deu, não só para o bebê quanto para a mãe. E, se possível, que faça sim, por que não? Até algumas tarefas domésticas, alguns cuidados com o bebê. E, principalmente, a comunicação e a compreensão. O diálogo aberto é fundamental para que ele possa ter uma relação de respeito, de honestidade com essa mãe, dando a essa mãe, como eu já falei, a capacidade, a oportunidade dela também colocar os desafios e as necessidades. Eu amamentei 2 vezes, né? Quer dizer, eu tentei amamentar 2 vezes. Eu sou mãe de 3, mas 2 filhos chegaram a nascer, graças a Deus. Um só que, infelizmente, foi para uma outra dimensão. Mas, gente, como mãe, também a gente tem angústia, também a gente sofre, também a gente tem necessidade de apoio, a gente tem questionamento. E quando a gente recebe, principalmente do marido, essa validação dos sentimentos, é uma formação positiva que a gente tem dentro da gente, que abre aqui dentro da mãe um espaço seguro, porque a gente é ouvida. A gente sente, do mesmo jeito que o bebê ali no vídeo que o Aloysio falou, ele teve a necessidade emocional dele acolhida, a mãe também tem necessidade de expressar suas frustrações, as suas preocupações, o seu cansaço, a sua raiva. Às vezes ela está tão cansada que ela ama tudo que ela está vivendo, mas o cansaço faz com que ela não consiga olhar por esse amor e é como se ela quisesse extravasar uma raiva. Mas ela precisa de ter esse apoio emocional. Porque nesse apoio emocional vem o encorajamento, a reafirmação. E é tão bom quando o homem está perto para elogiar esses esforços, para aumentar a confiança dessa mulher, para reduzir a sua ansiedade, com empatia, com paciência, entendendo que esse momento é desafiador não só para ele, mas principalmente para a mãe. E essa paciência, essa compreensão vai construir essa relação muito mais forte entre o casal também. Muito mais forte entre o casal também. Quando o homem tem essa consciência, ele vai se portar de uma forma muito mais informado sobre o que esperar durante o período de amamentação. Quais são as dificuldades? Pode ter mastite, pode ter crise de crescimento do bebê, pode ter um impacto emocional em relação à mãe. Então, esse ambiente positivo, essa atmosfera tranquila, é necessário que esse pai tenha uma participação muito presente nas decisões. Sim, a parte hormonal em processo de ajuste também traz muitas interferências nessa mãe, nessa parte hormonal. Com certeza. Então, tudo isso vai assegurar que essa mãe se sinta envolvida em amor e cuidado também. E são pequenos gestos de carinho, né? Às vezes preparar uma refeição, às vezes até trazer um copo d'água, escrever uma nota de apoio lá no WhatsApp ou um papelzinho deixar para ela. Às vezes um abraço, gente, é um gesto de carinho muito grande. E, novamente, a questão do tempo de qualidade. É importantíssimo
que esse pai tenha um tempo de qualidade. E nesse tempo que ele possa validar essas emoções da esposa, através de uma escuta ativa, ouvindo essa esposa sem julgamento, prestando atenção nela, não é no celular, mas é nela, no que ela está dizendo, ouvindo ela sem interrupção, sem minimizar as preocupações que ela tem, mostrando a essa mulher que realmente ele a valoriza, que ele respeita os sentimentos. Se for necessário, faça perguntas, reflita sobre o que ela compartilhou. Através de perguntas abertas, talvez essa mãe até consiga expressar melhor as suas experiências, os seus sentimentos. Reconhecimento desse sentimento vem através desse acolhimento, da validação do sentimento dela. Talvez uma frase assim, tipo, eu entendo que isso deve ser muito difícil para você. Essa frase muda tudo. É normal que você se sinta assim. Frases assim pode confirmar que você, pai, está junto com a sua esposa, validando esse sentimento, compreendendo esse sentimento, que você está mostrando empatia para o que ela está colocando para você. E oferecendo apoio. Apoio na validação dessas emoções, nas ajudas das tarefas diárias, nos cuidados pessoais de autocuidado, dando espaço, ficando com esse nenê para que essa mulher vá tomar um banho relaxante, para que ela tenha uma pausa para descansar. E tudo isso se constrói através de uma comunicação positiva, de um feedback. Muitas vezes, nesse período, a mulher precisa de um elogio, precisa ser reconhecida pelo esforço que ela está fazendo, pela dedicação que ela está dando a esse bebê. Às vezes ela precisa disso, para ela entender que o que ela está fazendo é valioso, é importante, não só para o bebê, mas para o próprio marido. Funciona como se fosse uma reafirmação do próprio valor dela. É como se ela se lembrasse do quanto ela é importante para esse bebê e para o marido. Do quanto ela é importante não só como mãe, mas como mulher. Ela passa a ficar mais segura. Ela cria dentro dela um ambiente muito mais seguro, muito mais tranquilo. Porque existe um espaço para compartilhar sentimentos. Existe um espaço de comunicação assertiva, sem medo, sem crítica, sem julgamento. Os dois participam de forma ativa nessa jornada de cuidados com o bebê, onde os dois estão ali envolvidos na amamentação e nos cuidados. Os dois estão buscando soluções juntas. Aliviar o sentimento de culpa que muitas mães carregam por achar que não estão sendo mãe perfeita. Nossa, esse sentimento que você está colocando, Luísio, é muito grande, é muito forte. Muitas mães, e quando elas entram num período de depressão, então, pós-parto, essas mães sofrem demais, muito, muito mesmo, porque vem a culpa. Eu, por muito tempo, dizia, amo meus filhos, mas não amo ser mãe. Espera aí que eu vou voltar aqui, porque já não penso mais assim. Que ótimo, Gi, que coisa linda. Mas o que é ser mãe, né? Talvez, com certeza, você tenha algum ponto aí com essa questão de maternidade. E se você não ama ser mãe, muitos processos da sua vida vai ficar truncado. Porque o que é ser mãe? É gerar, é nutrir e dar a vida. Dá uma olhada para isso, tá? Porque você ama seus filhos, mas você não ama ser mãe, como que está esse processo de gerar, de nutrir e de dar o sim da vida? Para todos os processos na sua vida. Bom, e esse tempo, né? Oferecer tempo, oferecer esse espaço, quando esse marido ajuda essa esposa a se sentir comprometida, comprometido, apoiada,
a gente está criando, eles estão criando, né, um ambiente emocionalmente seguro, que vai beneficiar o bebê, como eu falei, a mulher e a própria dinâmica deles. Bom, tudo bem até aqui, gente? Tudo jóia? Tudo jóia. Ô, Béldia, parece que ela tinha falado que ela se sentia assim, ela não se sente mais assim. Sim, sim, sim. Não, eu entendi. E Ela se aí, sentiu mesmo assim que por ela, um tempo. hoje ela ama ser mãe, eu entendi. Mas Aham. mesmo assim, é interessante a gente estar olhando para esse processo de ser mãe e de ser pai. Não só dos nossos filhos, mas de todos os projetos que a gente cria, porque a relação de mãe e a relação de pai que eu crio, eu trago para a minha vida também. Sim, entendi. Legal. Muito. É muito amplo. Se a gente for falar, é muito amplo, né? Oi, Cláudia. Eu quero aproveitar, né, que você está finalizando essa parte aí, falando, né, desse espaço marido e mulher, e quando ela se sente acolhida e tudo mais, e quando não também, né, que o Aloysio já tinha comentado, né, e você também, né, quando a mãe, ou alguém falou aqui, a mãe invalida o pai, a mãe critica o pai, a mãe acaba com a raça do pai para os filhos, inclusive, né? E assim, ou agora, assim, né? E até pelos clientes que eu tenho, e tenho 3 que estão bem nesse momento, né? 2 homens e uma mulher, e traz essa coisa assim, né? Estão maiores que o pai, tem aquela arrogância, tudo, e perdidos nesse olhar assim, eu amo meu pai, mas eu ao mesmo tempo eu odeio, porque ele não faz isso, não faz isso, não faz isso. Que traz a fala da mãe, né? Os filhos, Cláudia, compra. Isso chama-se dependência emocional. É um outro assunto que eu posso até trazer numa outra aula. Esses filhos estão comprando a história que a mãe contou, na interpretação da mãe, porque toda história que a gente conta não é a realidade, é uma interpretação construída através da condição neurológica e orgânica dessa mãe, relacionada à reação que ela viveu a essa situação. Tudo que a gente ouve da nossa mãe e do nosso pai não é real. É apenas a resposta construída dentro do que eles conseguiram. Então, e aí começa a gerar essa dependência emocional. Eu amo a minha mãe, mas eu não posso amar o meu pai, porque se eu amar o meu pai, eu vou estar frustrando, eu vou estar traindo a minha mãe. Então, eu tenho que matar o meu pai dentro de mim. Eu tenho que negar esse pai dentro de mim. Só que ele esquece que esse pai, na relação com a mãe, é o macho dela. É o homem dela que ela escolheu antes desses filhos serem concebidos. A relação que ele tem, que esses filhos têm que fazer é sair dessa relação do homem e da mulher. Porque como pai, como mãe, ele tem um outro relacionamento com esse homem, com essa mulher. E quando ele entra no meio do casal, ele dá tamanho muito grande para ele, ele não vai resolver, ele só vai complicar a vida dele. E muitas vezes complicar a vida do casal. Sim, o comentário aqui foi que, de repente, né, e a partir da não nutrição, né, desse cuidado, da falta de cuidado que essa mãe, né, teve lá no momento que gestou e pariu e tudo mais, né, tudo isso que você está trazendo, né, fazendo um parênteses, tudo isso que você está trazendo, e que é super importante que, agora que os homens estão tendo conhecimento, pode também gerar essa reclamação que não é, né, é por conta dessa falta que ela sentiu do acolhimento. Pode ser um N motivo, né? Porque, uma delas, né? Muito rapidamente, uma mãe só autoriza esse pai chegar nos filhos quando ela tem o pai por inteiro dentro dela. Certo? Então já começa por aí. E esse pai só chega nesse filho quando ele tem o pai inteiro dentro dele. Então, quando nós temos esses problemas de nutrição emocional, a gente tem que entender
o que o nosso pai recebeu do pai dele, quanto que ele tem de pai e o quanto a nossa mãe tem de pai dela dentro dela. Porque essa falha impede essa mulher desses filhos chegarem até o próprio pai. E impede por quê? Porque ela não chegou até o pai dela. Como que ela vai ensinar esses filhos? Como ela vai liberar esses filhos a chegar até o pai deles? Não tem como. Fez sentido, Cláudia? Bom, certo. Então, vamos lá. Esse pai emocionalmente presente na vida da criança e na vida dessa esposa. Quais são os ganhos? Vamos olhar para a mamãe primeiro. Primeiro de tudo, redução de estresse. Porque a presença desse pai alivia a pressão e o estresse que é associado à amamentação. Onde essa mãe vai se sentir muito mais tranquila, muito mais confiante. Essa mãe, essa mulher ganha apoio à sua saúde emocional e à sua saúde mental. Essa ajuda que ela recebe vai ajudar na prática de, vamos dizer, reduzir o risco de depressão pós-parto. Quando o Luísio fala da importância e ele acolhe esses casais, com certeza a preocupação dele é nessa questão da presença do homem como pai, ali do bebê, nessa parceria, porque ajuda a reduzir o risco de depressão pós-parto, a promover esse estado muito de bem-estar mesmo mental, muito mais equilibrado. Essa mãe vai se sentir valorizada, apoiada, apreciada, o que vai aumentar a satisfação e a autoestima. E o bebê? O que o bebê ganha? Maior estabilidade emocional, porque ele vai viver num ambiente de apoio, de calma, onde esse pai está proporcionando tudo isso. Ele vai receber essa ajuda nessa criação desse ambiente estável e seguro para o bebê. Esse bebê vai fortalecer o seu vínculo. A presença desse pai contribui para esse vínculo forte com o bebê. Vai trazer para o bebê a sensação de segurança, de conforto. E para o casal? Eu já citei algumas vezes que é muito importante para o fortalecimento do relacionamento do casal. Porque quando eles trabalham juntos, um está apoiando o outro. O apoio entre eles fortalece esse relacionamento. Cria um senso de parceria, de coesão. Melhora a comunicação. Porque essa colaboração, esse suporte mútuo, faz com que esse casal consiga conversar de forma assertiva, consiga se compreender nesse momento que, por mais que é lindo, por mais que é cheio de amor, tem desafios. É um novo ciclo que nenhum nem o outro viveu. Mesmo que seja no segundo ou no terceiro filho, são experiências diferentes, são experiências desafiadoras. E cria também uma maior intimidade entre eles, porque essa experiência compartilhada de cuidar do bebê vai aumentar a intimidade e a conexão emocional entre os parceiros. Quando a gente fala em intimidade, a gente pensa no sexo. Tem várias situações de um casal construir intimidade. O sexo é uma das formas de intimidade. Por isso que a gente fala, sexo não segura casamento, intimidade sim. Quanto mais intimidade o homem e a mulher têm como relacionamento amoroso, mais fortes está esse relacionamento amoroso. Então, esse envolvimento ativo emocional desse pai durante a amamentação vai trazer esse ambiente harmonioso e saudável para todo mundo. E aí, se esse pai é ausente, é indiferente, vai trazer para a mãe aumento do estresse, como a Cláudia falou, né? Que aí agora ela está pensando nessas questões dos clientes que ela tem, que ela está atendendo, porque quando esse pai está ausente nesse momento, para a mãe, vai criar, sim, esse aumento de estresse, de ansiedade, vai trazer um risco de depressão pós-parto, não é um único motivo, mas aumenta esse risco de depressão pós-parto, traz na mãe um sentimento de solidão, estou sozinha para lidar com tudo isso, ela pode se sentir sobrecarregada, ela vai ter a autoestima, a confiança diminuída, afetada. Para o bebê também tem perdas incalculáveis,
porque o ambiente vai estar menos estável. Essa falta, né, essa ausência de apoio vai criar um ambiente mais estressante. Isso afeta essa capacidade do bebê sentir-se seguro, estável. Ele vai ter menos qualidade de cuidado, porque essa falta de suporte vai levar uma carga maior para essa mãe. E potencialmente ela vai se sentir afetada, e isso vai afetar a qualidade no cuidado do bebê. Para o casal também vai ter vamos dizer, uma diminuição nessa intimidade, porque nesse momento, vai ter uma falta de envolvimento entre os dois, que pode enfraquecer o vínculo emocional entre eles. Com isso, resulta menos intimidade, menos conexão, pode trazer conflitos, ressentimentos. Oi, Heloísio. Não, só complementando, acho que esse ponto que você falou é algo muito importante que eu percebo nos casais, e é algo que eu trabalho muito com o homem, né? A responsabilidade de não despertar na mãe aquelas dores emocionais que principalmente são rejeição e abandono. É verdade. Né? E é o que você está abordando, porque a rejeição é muito fácil despertar numa gestante, principalmente pelo estado emocional, né, da parte hormonal, que está tudo um turbilhão, vamos dizer assim. Né? E ela fica muito sensível. Né? Então, eu sempre pontuo, né, essa questão, né, da responsabilidade paterna diante desse despertar essas dores emocionais na gestante. Né? O quanto que é muito importante atentar-se a isso. Com certeza, porque essa falta desse pai traz conflitos, traz ressentimentos, porque a ausência desse apoio vai gerar conflitos nessa mulher, vai gerar ressentimento, e afeta toda a qualidade de comunicação entre eles. E ela, principalmente, vai afetar, sim, o seu sentido de pertencimento, o seu questionamento de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, ela vai se sentir sozinha. É um período que eu falo, né? Eu falei agora há pouco, eu estou reforçando, Luísio. Todo mundo pensa no bebê, mas nós temos que pensar nessa mulher também que acabou de parir. No quanto ela está afetada, não só emocionalmente, passando por uma nova situação na vida dela, e essa situação envolve aspectos emocionais, psicológicos e hormonais. Então, ela está ali totalmente. É o útero que sofreu N situações, é o corpo dela que passou por inúmeras modificações. Não é só a questão da amamentação. Ela passou 9 meses gerando uma outra gluta. Então, a gente tem que entender o posicionamento dessa mulher que acaba de ter um bebê. Às vezes 2, às vezes até 3. E quais são esses conflitos que podem nascer a partir daí. E quando você fala na desigualdade, nesse compartilhamento de responsabilidade, eu concordo plenamente com você. Porque sem o envolvimento do pai, essa mãe vai sentir uma sobrecarga. Ela vai se sentir que está carregando um peso desproporcional. E isso gera nela uma sensação de injustiça, de frustração. Não fiz esse filho sozinha. Quantas vezes uma mulher fala isso? Não fiz o filho sozinha, mas criei sozinha. Então, isso eu concordo plenamente com você nessa questão da responsabilidade desse pai. E sem contar que quando existe essa ausência, nesse contexto que você está colocando e que eu estou trazendo agora, esse bebê também vai experimentar impactos muito negativos e traumas emocionais, porque ele percebe essa ausência emocional desse pai. Isso vai trazer insegurança e ansiedade, porque ele começa a perceber um ambiente de instabilidade. Vai trazer vínculo fraco com esse pai, porque a ausência emocional desse pai resulta nesse vínculo menos forte. Isso afeta o desenvolvimento da relação de apego. Afeta também o desenvolvimento emocional desse bebê, porque a falta de suporte emocional vai interferir no desenvolvimento emocional saudável desse bebê.
e na capacidade dele formar relacionamentos seguros no futuro. Vai trazer para o bebê um estresse, um comportamento irritável. Quantas crianças começam a chorar? Fala, gente, mas eu não entendo, ele está sempre irritado, porque esse estresse que gera pela percepção desse bebê, nessa ausência parental, vai levar a comportamentos muito mais irritáveis, dificuldade de adaptação, sentimento de rejeição no bebê também, mesmo que o pai não tenha intenção, mesmo que essa ausência emocional, o pai não queira passar isso, mas o bebê vai interpretar como rejeição. E isso vai impactar a autoimagem, a confiança. Se a gente for para análise de caráter, a gente sabe que ele vai ser oral, masoquista, né? E aí? Esses impactos, então, vai ter efeitos a longo prazo no desenvolvimento social, no desenvolvimento emocional desse bebê. E quando, Aloysio, eu trouxe as aulas sobre a amamentação, a nutrição emocional através da amamentação, e eu vim para essa aula de hoje porque você, Aloysio, falou muito da importância desse pai nesse momento da amamentação. E eu concordo plenamente com você. Nós, como terapeutas, nós temos que ter esse olhar também, né? Porque nós estamos construindo essa cultura de igualdade entre homem e mulher. E a igualdade entre o homem e a mulher começa no momento que uma mulher concebeu uma vida e que esse pai faz parte dessa concepção. Então, eu acho muito importante esse tema. Ele é novo, mas eu acredito que já tem um espaço maior, mas ele é importante ser abordado. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer fazer alguma sugestão, algum comentário? Não? Para a gente fechar o encontro de hoje, 22 e 22, olha que lindo. Para a gente fechar o encontro, eu quero deixar para vocês a sugestão de alguns livros que eu gosto muito, não sei se alguém conhece. Alguém já leu Pai Presente, a importância do pai no desenvolvimento dos filhos, do Marcos Ribeiro? Gente, é formidável. Chama Pai Presente, a importância do pai no desenvolvimento dos filhos. Um outro livro que eu trago para vocês, o Marcos, nesse livro, ele explora o papel desse pai no desenvolvimento emocional do filho, destacando a presença e o apoio paterno desde os primeiros dias de vida. Muito aqui da minha fala, vocês vão ver que vem da leitura desse livro, porque é fundamental. Tem um outro que eu gosto muito, que chama Crescendo Juntos, um guia para pais de primeira viagem, do Dr. José Martins. Ele também fala da importância do envolvimento paterno. Eu oriento esses livros para quem está gestando, para que ela leia e passe para o marido ler também. Fala também do apoio emocional durante a mãe, durante esse período de amamentação e até um pouquinho maior no desenvolvimento infantil. Esse que eu vou trazer para vocês agora, da Laura Gutman, eu falei nas aulas de amamentação, que, gente, eu não sei se você já leu, Aloysio, eu sou apaixonada por ele, chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, onde ela traz as possíveis sombras da relação dela com a mãe, né? Com a gestação da mãe, né? Então, ela vai trazer... Excelente livro, Bel, indico sim também esse. Também. Maravilhoso. Ela também foca no apoio emocional à mãe durante a amamentação, mas ela coloca também essa questão das sombras, né? Dela como mulher, porque ela também foi filha. E a arte de ser pai, um guia prático para pais de primeira viagem, do Carlos Gonzalez. Também é bom, ele traz alguns conselhos que são muito interessantes. E eu não sei pronunciar, tá, gente? Porque meu inglês é péssimo, que na verdade nem é inglês. Chama Ser Pai, uma viagem maravilhosa, do Roberto, me ajuda quem sabe, Chinaski.
Acho que é assim que pronuncia, mas qualquer coisa, se vocês interessarem, depois eu deixo no grupo. É muito interessante. Ele vai trazer uma visão inspiradora do papel do pai, no sentido também dessa importância emocional do bebê. Então, eu gosto muito desses livros, esses 5 livros são livros que eu recomendo para quando eu atendo uma gestante ou um homem que a sua esposa está gestando. Eu peço para eles estarem lendo. Pessoal, alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Querem trazer alguma contribuição? Tem esse momento ainda. O Bel, Oi. eu amei participar. A parte que você falou assim que fez muito sentido para mim foi de a gente criar uma expectativa de um pai ideal, né? E aí Uhum. você rejeitar o seu 50%, que é o pai que é você mesmo, que não é outra pessoa, é você mesmo. E tudo que aquilo bloqueia, realização pessoal e profissional, amorosa, autoestima baixa, autoconfiança, isso realmente acontece. E era a parte que, sabe assim, gente, que hora que ela vai falar o meu? Ai, meu Deus, como eu esperei por esse momento. E como fortalecer o pai saudável. Então, isso foi o que para mim foi mais assim marcante, que eu fiz mais anotações. Eu gostei de tudo. Eu não sou mãe. Deixa eu ligar aqui o vídeo, porque é estranho falar sem vídeo. Eu não sou mãe, né? Eu sou solteira, mas eu gostei muito. Gostei muito, muito mesmo. Gratidão. Tá, só que para você gerar os seus projetos de vida, você precisa dessa mãe e desse pai saudável em você. É o que eu Porque às preciso vezes para a gente trabalhar na escolhe, terapia agora, né? às vezes a gente escolhe não ser mãe de crianças, mas a gente escolhe ser mãe de tantos projetos na nossa vida, e aí a gente vê que a gente está se sabotando, Mas auto-sabotando. eu quero ser mãe de criança também. Só que assim, ó, eu via que eu repetia padrões e que eu, tipo, estava sendo colocada de novo pela vida em alguma situação para poder aprender e melhorar. Mas sabe quando você fica, não quero ver. Parecia que era isso. Tava na terapia e ela, diante disso que você vai fazer, mas assim, ó, o que eu queria mesmo ver, não tinha, entendeu? Era isso que eu tinha te falado, não tinha isso, não tinha essa consciência e essa clareza, assim, eu sei que ainda tem muito mais. Se eu ouvir mais, com certeza eu ainda vou encontrar mais coisas. Mas isso daqui, para mim, eu acho que seria o primeiro, sabe? O que eu gostaria de trabalhar já imediatamente. Eu vou te pedir para você entrar, eu falei, né, no meu canal lá no YouTube, tá simples, essa aula também vai para lá, são outras aulas, onde eu falo de feminino e masculino, de invisibilidade, da importância da amamentação como nutrição emocional, já vai dar para você ter uma base, e é tudo vindo da linha da neurociência e da abordagem sistêmica, vai dar para você ter uma base para você já entender os porquês e os paraquês dos seus emaranhamentos. Certo? Porquês e para que. Peraí que eu tô anotando. Dos emaranhamentos, né? Isso. Certo. Agradeço muito, né, a Eu sua que presença agradeço. aqui. Tomara que você esteja aqui todo mês. Geralmente, na Se Deus primeira quiser. semana, eu estou aqui para trabalhar um tema. Ô, Imagina. Bélgia, só complementando também, já que você abriu, né, para comentários, Sim? tudo que você falou, né, referente à paternidade, que também tem o lado maternidade, né, o lado da mãe, mas o quanto que é muito importante a gente levar essa conscientização, porque eu vejo muito, eu tento, né, divulgar o máximo possível esse trabalho no sentido ou direcionado até para casais que estão se unindo agora ou que estão casando, né? O quanto que é importante esse planejamento. É o ideal, não é o que acontece, literalmente, né? Mas o quanto que é importante esse planejamento, né? E dentro desse planejamento, já haver esse trabalho do masculino, do feminino, para que haja, né, quando houver essa concepção, esse novo ser, já ter um trabalho já realizado, né? Eu digo que é um trabalho de limpeza, né, para que esse novo ser chegue. Né? E o quanto que isso é importante levar essa conscientização para esses casais que estão
né, planejando ou se unindo, casando, que desejam ter filhos. Quanto que é importante essa conscientização, né, Beltrão? Desse Muito, trabalho, né, de sistêmico. muito, muito. Porque ele não está só gerando, eles vão casar, eles não estão só gerando uma família, ou vão gerar vidas, mas eles vão gerar almas doentias ou almas saudáveis. É uma construção de um mundo melhor. Quando você coloca uma criança saudável no mundo, você está lá com a gotinha ajudando a apagar o fogo, né? Se a gente pegar, quer dizer, você está trazendo uma criança diferente para fazer diferença no nosso mundo, porque ele vem de uma mãe e de um pai saudável. Sim. E esse casamento, ele deixa de ser um acordo de interesse individual. Eu fico contigo enquanto está conveniente para mim. Se você me frustrou, se você me fez aí ter uma vida de conflito, eu pulo fora. Não estou falando, a gente vê relacionamentos abusivos, lógico que a gente vê. Mas muitos casamentos hoje que estão sendo desfeitos é porque ambos, ou às vezes um deles, tem dificuldade de lidar com frustração e conflito. E o que é uma união? É você lidar com as virtudes, mas é você lidar principalmente com as não virtudes, os defeitos, né? Tem pesquisadores que falam que o casamento dá certo quando você se apaixona pelo defeito do outro. Sim. Essa nossa função, Aloysio, de trazer essa consciência para as pessoas quando elas vão casar, nós estamos falando da amamentação, da responsabilidade do pai, da mãe, mas existem muitas outros pontos que são fundamentais para que uma mulher e um homem pensem, analisem e reflitam se estão dispostos a gerar essa nova família, esse novo relacionamento. Sim. E a nossa função, né? Às vezes é apagar mesmo o fogo com uma gotinha, mas é a nossa função. E a gente está pronto para fazer isso. Eu vejo, por exemplo, né, por mais trabalho que você tenha com um casal, realizando com um casal, limpando, vamos dizer assim, limpando esse ninho, né, para ser acolhido, um novo ser. Claro que você não consegue 100%, mas você consegue amenizar, né, essas memórias traumáticas, né, que a criança ela registra ali no processo gestacional, ou mesmo ali através da mãe, né, através do lado do pai, é claro, também. Então, é claro que você não vai limpar 100%, mas você pode sim, né? Eu vejo que nós podemos sim amenizar e limpar o máximo possível, né, para que esses registros, né, de memórias, vamos dizer, traumáticas, né, desse pai, dessa mãe, dessa ancestralidade, né, afete o menos possível, né, nessa criança. Exatamente. As camadas, né, da personalidade. Oi, Viviane. Eu vejo, assim, como privilégio. Hoje os homens têm buscado muito, né, a identidade. E é o que está fazendo a diferença para a mulher também encontrar dela. Porque ficou vendidos ao machismo e o feminismo. E esqueceu do feminino, né, e do masculino. Então, eu vejo que essa geração, ela é privilegiada, porque ela já está conseguindo buscar ajuda. E eu acho que é o maior desafio do ser humano, compreender que ele realmente precisa de ajuda. Exatamente. É o maior desafio e a maior, para mim, é o maior exemplo de coragem. Quando você fala, caramba, eu preciso de ajuda, eu não dou conta. Uhum. Eu preciso olhar para as minhas dores, eu quero cada vez mais. Eu fico imaginando, Viviane, assim, ó, sabe uma cebola? Você vai lá, você tira a primeira camada. Aí você vê que tem uma outra camada.
Eu fico imaginando que os nossos emaranhamentos, os nossos traumas são assim. Conforme você vai evoluindo emocionalmente, você vai tirando essas camadas. E quanto mais consciência a gente consegue ter, mais em camadas muito lá dentro, muito intensas, a gente vai acessando. Se a gente viver 200 anos, o Bert falava isso. Ele falou que quando ele estava logo nos dias que ele estava para morrer, ele ainda falava: eu estou degustando meu pai e a minha mãe. E a gente vai degustar o pai e a mãe que a gente tem aqui dentro até no momento que a gente estiver morrendo, porque passa por isso. É eu compreender e eu aceitar o meu feminino e o meu masculino no equilíbrio, na razão e na emoção. Não feminismo, mas no feminino e no masculino. Eu concordo também plenamente com você. Fala, dona Cláudia. Então, eu estou aqui pensando e observando, e a cabeça está a milhão, né? E o que acontece? Essa sua fala, pode me corrigir se eu estiver viajando na maionese, mas quando você traz todo esse repertório, por exemplo, agora vai ficar no YouTube, vai ficar eterno, e vai dar a possibilidade de muitas pessoas adultas refletirem como lidar com a sua própria criança. Como eu vou ser o pai e a mãe de mim mesma? E aí você traz um monte de uma lista linda, né? E enorme, assim, e com bastante subsídios para a pessoa ser o pai de si mesma, né? E nos outros vídeos que a gente está acompanhando, ser a mãe, maternar, acolher-se nessas faltas que ela teve aí os buracos, né, que ficam emocionais e que faz parte da vida humana, né, nesse momento no planeta. Muita gratidão. A gratidão é minha, de vocês ficarem comigo, porque, gente, teve uns vídeos que eu fiz sozinha. Eu falei, nossa, é horrível você ficar falando sozinha. E quando a gente tem pessoas para nos dar esse apoio, para compartilhar algo que a gente acredita, a nossa força é muito grande. Ninguém é sozinho. A gente não precisa desenvolver, de jeito nenhum, uma dependência. Mas a coexistência, eu coexisto porque vocês estão aqui me dando apoio. Eu coexisto porque eu acredito também, Cláudia, que outras pessoas vão lá, vão ativar as aulas no YouTube e vão assistir e vão passar para as pessoas que precisam ouvir. Então, essa coexistência entre eu e vocês é muito linda. E eu sou eternamente grata por vocês me darem essa oportunidade de eu coexistir com vocês nessa missão linda de construir um mundo melhor. Mais alguém? Podemos encerrar, então? Sim. Gente, sim? Gratidão, Béldia. A gratidão. Gratidão a Gratidão. todos. Beijo, meus amores. Até o mês que Beijos. vem. Gratidão a Boa todos. noite. Gratidão. Boa noite. Matei a saudade.